A morfologia vegetal consiste em duas partes principais, uma localizada sob o solo, constituída pelas raízes, e outra constituída pelo caule e as folhas. As raízes têm como função absorver e fixar. Possuem regiões definidas como goifa, zona meristemática, zona de alongamento, zona periférica e zona das ramificações. As raízes tuberosas armazenam reservas alimentares, principalmente na forma de grãos de amido utilizadas durante a floração e a produção de frutos pela planta. Os agricultores colhem essas raízes antes da planta consumir as reservas, utilizando-as na alimentação humana e de animais. Raízes respiratórias são adaptadas à realização de trocas gasosas com o ambiente. As raízes principais dessa planta crescem rente à superfície do solo e, de espaço em espaço, apresentam pneumatóforos que crescem para cima, perpendicularmente ao solo. Raízes aéreas são características de plantas epífitas, que vivem sobre outras plantas sem parasitá-las. Essas raízes podem atingir vários metros de comprimento antes de alcançar o solo constituído aos cipós. As raízes sugatórias são adaptadas à extração de alimentos, sendo características de plantas parasitas. As raízes sugatórias possuem um órgão de fixação chamado apreensório, do qual partem finas projeções denominadas austórios. Os austórios têm como função atrair a água e nutrientes que a planta necessita. O caule realiza a integração de raízes e folhas, tanto estrutural como funcional. Além de constituir a estrutura física onde se inserem raízes e folhas, o caule desempenha as funções de condução de água e sais minerais das raízes para as folhas, e de condução de matéria orgânica das folhas para as raízes. Troncos são caules robustos, desenvolvidos na parte inferior e ramificados no ápice. São encontrados na maioria das árvores e arbustos do grupo das dicotiledôneas. Estipes são caules geralmente não ramificados, que apresentam em seu ápice um tufo de folhas. São típicos das palmeiras. Os colmos são caules não ramificados que se diferenciam dos estipes por apresentarem toda sua extensão divisão nítida dos gomos. Os gomos podem ser ocos, como no bambu, ou cheios, como no milho ou na cana-de-açúcar. Caules trepadores estão presentes em plantas trepadeiras e crescem enrolados sobre diversos tipos de suporte. Esse tipo de caule representa uma adaptação à obtenção de locais mais iluminados, em que há mais luz para a fotossíntese. Estolhão ou estolho é um tipo de caule que cresce paralelamente ao chão, produzindo gemas de espaço em espaço. Essas gemas podem formar raízes e folhas e originar novas plantas. Rizomas são caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas, ocorrendo acúmulo de material nutritivo em certas regiões, formando tubérculos. Rizomas podem ser distinguidos de raízes pelo fato de apresentarem gemas laterais. Bulbos são estruturas complexas formadas por caule e folhas modificadas. Costumam ser classificados em 3 tipos: tunicado, escamoso e cheio. A cebola é um típico exemplo de bulbo tunicado. Cladódios são caules modificados adaptados à realização de fotossíntese. As plantas que os possuem perderam as folhas no curso de evolução. A ausência de folhas permite à planta economizar parte da água que será perdida por evaporação. Folha. Uma folha é sempre originada a partir de uma gema lateral do caule. Existem 2 tipos básicos de folhas quanto ao tipo de nervura que apresentam: as paralinérvias e as reticulanérvias. A posição completa de uma folha compreende as seguintes estruturas: limbo é a área de expansão laminar da folha, podendo ser simples, como nemoeiro, ou subdividida no caso das folhas compostas. Pecíolo é a arte de sustentação foliar típico das dicotiledôneas, que interliga o limbo ao ponto de fixação do ramo. Bainha, invaginações das folhas em monocotiledôneas, que envolvem o caule dando suporte às folhas. Estípulas, pares de pequenas projeções filamentosas, quando presentes, estão associadas ao ponto de inserção do pecíolo. Anatomicamente, uma folha é revestida por epiderme uniestratificada, ou seja, uma camada, delimitando uma região interna, o mesófilo, formada por células parenquimáticas com grande concentração de cloroplasto. Espalhados na superfície da epiderme dispõem-se os estômatos, células que realizam as trocas gasosas com o ambiente, através de um orifício denominado ostíolo.